Olá aqui meus amigos, como vocês estão? Tudo bem? Tudo legal? Tudo em paz? Espero que sim. A semana passada celebramos a Páscoa. E eu tenho uma amiga minha, uma grande amiga minha, que não é brasileira, não é colombiana. Ela estava no Brasil aproveitando o feriado de Semana Santa. E ela me mandava mensagens quase todo dia, muito assustada pela quantidade de ovos de Páscoa que ela encontrava em todos os lugares que ela ia. E foi então que eu lembrei, porque eu já levo 6 Páscoas na Colômbia, que realmente no Brasil temos esse costume tão grande de receber ou de dar ovos de Páscoa. E aí eu pensei, quais são as diferenças da celebração da Páscoa entre a Colômbia e o Brasil? Você quer saber? Primeiro, roda a vinheta. Pois é, como eu já falei, eu já levo 6 Páscoas na Colômbia e eu já fui esquecendo um pouquinho de como era essa celebração no Brasil. Todo mundo sabe que o Brasil é o país mais católico do mundo, ele tem esse título de o país mais católico do mundo, mas ainda que ele seja o mais católico do mundo, a Páscoa no Brasil, ao menos ao meu ver, tem um lado muito mais comercial do que um lado espiritual. Claro que tem muitas pessoas que realmente celebram a passagem bíblica, o momento da morte, da ressurreição de Cristo, mas o lado mais forte, talvez o mais típico do Brasil, é a parte comercial. Que parte comercial é essa? É que você entra nos supermercados, nas lojas, em qualquer lugar e você encontra uma decoração de Páscoa muito grande e muitos ovos de Páscoa para vender. Para os meus amigos colombianos, porque na Colômbia não existe esse costume tão visível ou tão forte de você receber ou dar ovos de Páscoa. Geralmente você recebe da empresa em que você trabalha, ou você troca com seus amigos ou sua família, seus pais te dão ovos de Páscoa. Na Colômbia não tem esse costume tão forte. Até para explicar um pouquinho para os meus amigos colombianos, esses ovos não são ovos pequenos, são ovos realmente muito grandes, são ovos de 1 quilo, 2 quilos. E eu lembro que até existem competições de o maior ovo de Páscoa do Brasil. Na Colômbia você pode encontrar, essa semana inclusive eu encontrei em alguns lugares, em uma loja que nem é colombiana, é uma loja que se chama Dollar City, e aí você tinha uma decoração muito grande de Páscoa, e tinha objetos de Páscoa, e tinha ovos pequenos, não de chocolate, sim artificiais de brinquedo para decoração. E eu encontrei uns ovos pequenininhos, inclusive uma estudante ontem nos trouxe ovos pequenininhos, mas você não encontra esse ovo tão grande por aqui tão facilmente, como encontramos no Brasil. Eu, por exemplo, que sou alto, é muito difícil você entrar nos supermercados, porque o teto dos supermercados, os lados dos supermercados estão todos repletos de ovos de Páscoa. Então na Colômbia você não vai encontrar assim tão fácil, essa é uma diferença muito grande. Eu acho que a Colômbia tem um lado muito mais espiritual, as pessoas realmente têm mais forte ou mais marcado na memória, na cultura de que na Páscoa se celebra a morte e a ressurreição de Cristo, que é a cultura católica. Uma coisa parecida é que tanto no Brasil quanto na Colômbia nós costumamos viajar, costumamos sair para descansar, viajar para algum lugar, ainda que seja curto, conseguimos viajar e descansar um pouquinho. Na Colômbia geralmente as pessoas vão para cidades pequenas ou cidades de caráter religioso. Por exemplo, aqui no departamento de Antioquia as pessoas costumam ir a Jericó, que é a cidade da primeira santa colombiana, ou eles vão para o centro-sul do país, eles vão para o departamento, meu departamento favorito, que é Boyacá, então eles vão para a cidade de Villa de Leyva, ou eles vão para Popayán, que também é uma cidade religiosa. Então essa é uma característica comum entre nossos dois países, a questão de viajar para descansar. As procissões da Semana Santa também você encontra na Colômbia e também você encontra no Brasil. Essa semana, por exemplo, fiquei parado no trânsito por vários minutos, mais de uma vez, na verdade, porque procissões estavam passando e bloqueavam todo o trânsito. No Brasil, eu não sei se... não vou me arriscar a falar que em todo o Brasil, mas ao menos na região sudeste, no Rio de Janeiro, nós temos uma comida de Páscoa, que é o canjicão. O canjicão é uma comida feita com uma preparação feita com milho branco e é uma preparação doce porque leva leite condensado, leva coco, leva amendoim, leva leite de coco, cravo, canela e você vai cozinhando tudo isso. E eu lembro que era uma tradição muito grande na minha família você comer o canjicão, que se eu não me engano na parte nordeste do Brasil se chama mungunzá.
No Rio nós chamamos de canjicão e sempre temos esse costume de comer na Páscoa, durante a quaresma, na verdade. E era toda uma celebração porque eu, como uma criança gordinha, eu sempre ficava esperando que minha mãe colocasse o leite condensado dentro do canjicão para que eu pudesse raspar a lata. Então isso é algo que eu tenho muito marcado na minha memória. Ano passado, inclusive, eu fiz canjicão na Colômbia. As pessoas comeram, mas acharam muito normal, até porque eles fazem muitas coisas com milho na Colômbia. O milho é um ingrediente base da culinária colombiana, então para eles não era muita novidade. Esse ano eu acabei nem fazendo. Tanto na Colômbia quanto no Brasil, tem o costume religioso de se comer peixe, substituir a carne por peixe. Mas na Colômbia não é tão forte a questão do bacalhau como é no Brasil. Inclusive, essa minha amiga que estava no Brasil comentou: vou almoçar bacalhau porque aqui é muito fácil você encontrar, todo mundo está oferecendo bacalhau. Na Colômbia você não encontra com tanta facilidade o bacalhau assim, e eles não têm esse costume tão marcado como nós temos no Brasil. Uma questão que eu não vi aqui na Colômbia, nunca vi, inclusive eu comentei com um estudante faz pouco tempo sobre isso, são os tapetes, que eu também não sei se são feitos em todo o Brasil. Ao menos na parte sudeste de onde eu venho, é muito comum em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, você fazer os tapetes com serragem, com pedrinhas, com cores. São tapetes muito bonitos que você faz com desenhos em toda a rua e depois uma procissão passa por esses tapetes. Eu nunca vi na Colômbia. Se você é colombiano e sabe que isso é feito no país, deixa aqui nos comentários porque eu quero saber. E eu sei que vocês devem estar pensando: nossa, mas ele já se esqueceu da cultura brasileira, da Páscoa. Na verdade eu não me esqueci, minha amiga me lembrou que tínhamos esse costume dos ovos, mas eu nunca fui muito fã de ovos de chocolate. Minha mãe não me criou assim como louco, porque eu vejo umas crianças que são realmente desesperadas, elas contam os meses para saber o mês da Páscoa e para poder ganhar, mas minha mãe nunca me criou assim, meus pais na verdade nunca me criaram assim. Então meu pai me trazia ovo de Páscoa, ou um chocolate, ou um coelho também, que nós temos muitos coelhos de chocolate no Brasil, mas isso nunca foi assim uma loucura muito grande na minha família. E são caros, meus amigos colombianos que talvez não saibam, os preços dos ovos de chocolate são ovos muito caros. Você, por exemplo, o Kinder Ovo, que é um ovo grande que vem com um brinquedo dentro, pode custar de 100 a 150 reais. Bom, essas são as diferenças que eu consegui perceber entre a Páscoa colombiana e a Páscoa brasileira. O importante é que se você é religioso, faça sua celebração, tenha o seu momento especial. Se você não é religioso, passeie, viaje, descanse, recupere suas energias para voltar para continuar em nossa rotina de trabalho ou de estudo. Gostaram desse vídeo? Comeram muitos ovos de chocolate? Comeram canjicão? Como se chama o canjicão na sua região no Brasil? Na Colômbia, vocês têm algum tipo de comida especial em todo o país na Páscoa? Deixem aqui nos comentários, vamos enriquecer nosso vídeo. Muito obrigado por assistir. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal para não perder nenhuma informação da Colômbia. Curta, dê like, me gusta e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, fui!